Olá, turma! E aí, como é que estão? Ainda nessa quarentena, mas já já estaremos de volta. Continuaremos orando, que o Senhor irá nos proteger e cuidar de nós. Então, continuando nossa aula do Vem Segue-me dessa semana, nós vamos falar um pouquinho sobre provações. Vamos começar falando um pouquinho sobre provações. Provações, o que é isso? Provações são algumas dificuldades que nós passamos aqui na Terra. Enquanto nós estivermos aqui, todos nós vamos passar por dificuldades. Né? Todos aqueles que, mesmo aqueles que estão na igreja servindo a Cristo, também vão passar por provações. Temos provações de várias formas. Tem provações em relação à saúde, né? Tem provações em relação à nossa renda econômica, né? Muitas vezes o papai, a mamãe não está trabalhando, ou ganha pouco, então precisa apertar algumas coisas. Temos também provações em relação à nossa questão emocional, podemos estar tristes, preocupados. Então tem provações de vários tipos, né? Podemos estar sendo perseguidos por pessoas que não gostam da gente estar na igreja, família que não apoia estarmos na igreja. Então tem várias provações mesmo. Mas as escrituras nos ajudam a passar por essas provações da melhor maneira possível. E nós vamos começar a nossa aulinha apresentando algumas imagens e pequenos vídeos, né, de povos do livro de Mormon e da Bíblia que também passaram por provações. Então, esse vídeo que vai passando é o vídeo do Moisés, muito bem, Moisés e no Mar Vermelho. Então, foi o que aconteceu. Moisés precisou fugir com o povo, né, o povo dele lá do Egito, que estava na mão de Faraó, sendo escravizado, trabalhando duro para sustentar o Faraó e a sua corte, e não ganhavam por isso, eles só tinham alimento, e mesmo assim apanhavam muito, então era muito sofrida a vida daquele povo. Então eles pediram ajuda a Moisés, e Moisés conseguiu, né, sair com eles, fugindo, né, do Faraó. Porém, chega num determinado momento que ele olham para trás. Vem todo o exército do faraó querendo resgatá-los novamente. E indo para frente, se depara com aquele marzão. Todo mundo já foi na praia aqui, né? Imagina ter que atravessar aquele mar para o outro lado, porque atrás não tinha como. E foi isso que o povo israelita passou naquele momento. E então foi nesse momento que eles precisaram confiar no Senhor. Nesse momento, Moisés orou ao Senhor pedindo auxílio, e com a força do Senhor, ele colocou o cajado no solo próximo ao mar, né, ao mar, e o mar abriu em dois. E teve aquele caminho por onde o povo pôde passar. E foi um momento de muita fé daquele povo. Eles passaram por aquele caminho seguros, protegidos, e assim que eles passaram, o mar voltou ao seu formato normal, e o pessoal lá de Faraó que tentaram morrer, alguns morreram afogados, outros voltaram, retornaram, né? Mas isso mostra que quando nós confiamos no Senhor, vamos poder passar por provações, mas vamos sair vencedores. Temos também a imagem da família de Leí, né, viajando pelo deserto. E eles também passaram por muitas provações, tiveram momentos de fome, tiveram vários momentos que foram difíceis para eles. Porém, a Pró está acabando aqui com o celular dele. Então, vários momentos de dificuldade, mas também eles oraram, tiveram êxito. Teve um momento que o arco de neve, quem lembra que o arco de neve quebrou, que a gente estudou sobre isso? O arco de Nefe quebrou, mas Nefe orou ao Senhor e conseguiu um outro arco para poder caçar. Teve um momento que eles tiveram que ir até Labão. Então, foi vários momentos de dificuldades. Mas, de qualquer forma, quando eles oravam ao Senhor, o Senhor os ajudava, né, nessas provações. Então, nós também podemos passar por nossas provações fazendo orações, buscando ler as Escrituras. E o Senhor vai nos orientando como nós devemos fazer. Agora tem uma outra parte da nossa aula que fala sobre vidente. Quem é o nosso vidente atualmente? Isso mesmo, o nosso profeta. Mas mesmo que o profeta, né? O vidente, ele é igual um binóculos. Quem lembra do binóculos?
Botei aí o binóculo para a gente lembrar. Então, o objetivo do binóculo é o quê? Ele é aproximar aquelas coisas que estão bem distantes, que a gente não consegue ver tão nitidamente, né? Como tá longe. E eles, com a lente que tem lá naquele binóculo, ele consegue aproximar as coisas para a gente ver. E muitas das pessoas que usam telescópio, binóculos, conseguem ver algumas coisas antes daqueles que estão apenas com os olhos. E aí pode proteger de algum satélite que vem em direção à Terra e algumas coisas que podem estar vindo em nossa direção que a gente não vê. Aqueles que têm esse binóculo conseguem ver antes e se preparar para que não aconteça nenhum mal. Isso é o profeta. O profeta não é o profeta, ele tem uma comunicação direta com o Senhor, e como ele está com essa imposição das mãos, com o sacerdócio imposto em cima da cabeça dele, ele tem esse poder, assim como aquele que tem o binóculos nas mãos, ele consegue ver algumas coisas que nós, que não somos profetas, não conseguimos ver, né? Então ele vê, se comunica com o Senhor antes e passa para nós, né, essas coisas, e então eles conseguem nos alertar, nos ajudar, né, para que a gente possa passar pelas dificuldades de maneira mais fáceis. Então tem algumas coisas, quem lembra de alguma coisa que o profeta anunciou antes de acontecer e começou a acontecer? Nós pensamos no armazenamento, o armazenamento de alimentos, né? Que ele sempre falou com a mãe, com o papai, que devemos armazenar todo tipo de alimento possível para alguns momentos de dificuldades. Então, nesse momento que nós estamos passando agora de quarentena, muitas pessoas têm seus armazenamentos em casa, não precisa estar saindo nas ruas, os alimentos estão caros, né? Então, consegue estar protegidas porque deu ouvido à voz do nosso profeta. Nosso profeta hoje, Russell M. Nelson, ele tem dado muitas instruções. O Vem Segue-me mesmo, o Vem Segue-me e toda a nossa rotina da igreja, ela foi preparada para o lar antes dessa crise do Covid chegar, não foi isso? Nós reduzimos nosso horário de atividades na igreja, né? Passamos menos tempo na igreja e recebemos esse manual que nos auxilia a estudarmos tudo em casa. Isso então foi feito, olha, no início do ano no início do ano de 2019. Mas explicou. No versículo 16 disse: E Amon disse que o vidente é também revelador e profeta, e que não há dom maior que um homem possa ter, a não ser que possuísse o poder de Deus, que ninguém pode possuir. Contudo, o homem pode receber grande poder de Deus. Então, o profeta ele recebe esse grande poder de Deus, né? De prever algumas coisas, de ser orientados como um atalaia. Quem é o atalaia? É aquele que está sempre no alto da torre, olhando alguns perigos que possam se aproximar antes que o perigo chegue. Então o profeta também é considerado um atalaia, é aquele que está em comunicação direta com o Pai Celestial para nos alertar dos perigos e dificuldades que vamos enfrentar, para que nós possamos enfrentá-las da melhor maneira possível com a ajuda do Senhor. E falando sobre a ajuda do Senhor, vamos passar para o nosso próximo ponto da nossa aula, que é sobre isso, a força de Deus e a força do homem. Vamos pensar, para conseguirmos a força do homem, o que nós precisamos fazer? A gente pode malhar, né? Ficar forte na academia, ou entrar em casa, fazer exercícios. A alimentação, precisamos nos alimentar, comer frutas, verduras, né? Tomar suco da fruta, evitar alguns tipos de alimentos gordurosos, evitar muita fritura. Então, podemos, para alimentar, né, para ter a força do homem, fazer alguns tipos de coisas que podem nos ajudar nisso, né? Como essas coisas que eu falei agora. E para termos a força de Deus, né? A Escritura fala sobre isso. Vamos ver a Escritura que fala sobre isso, a força do Senhor, em Mosias 9, versículo 17, ele diz assim. É 17? Sim, com a força do Senhor, saímos para a batalha contra os lamanitas, porque eu e meu povo clamamos fervorosamente ao Senhor, para que nos livrássemos das mãos de nossos inimigos, porque nos veio a lembrança, a libertação de nossos pais. Então, ele nos falou aqui, que com muita oração fervorosa, eles conseguiram ir para a batalha.
E vamos ver no 18 como é que foi essa batalha, essa guerra que teve entre o povo nefita e o povo lamanita. E Deus ouviu nossos clamores e respondeu às nossas orações. E avançamos com sua força, sim, avançamos contra os lamanitas. Em um dia e uma noite, matamos 3.043, matamos-los até expulsá-los de nossas terras. Então, naquele momento foi preciso matar muita gente, porque realmente os lamanitas, eles tinham sido ensinados pelos seus pais, pelas suas famílias, que deviam ter ódio e raiva dos nefitas. Então eles estavam sempre perseguindo os nefitas, querendo destruir suas terras, tomar posse de tudo, fazer os nefitas de escravos deles. Então, os nefitas precisavam realmente se proteger. E com a força do Senhor, eles conseguiram ir para essa batalha e sair vencedor. Então, queria deixar meu testemunho para vocês, de que é assim que nós podemos sair vencedores de nossas batalhas diariamente, tá? Com oração, estudo das escrituras, reuniões familiares, ouvindo nossos profetas e seguindo as suas orientações, nós poderemos também, assim como o povo de Moisés, assim como o povo de Leí e sua família, assim como os nefitas, né, saíram vencedores por ouvir o Salvador Jesus Cristo. E essa aula que eu compartilho com vocês, desejando uma ótima semana para todos. Em nome de Jesus Cristo, amém.